Olá, meu nome é Randy Martins, sou professor de farmacologia aplicada da UFRN, do curso de farmácia, e gostaria de conversar um pouco sobre inibidores da bomba de prótons, uma classe de medicamento amplamente utilizada no Brasil e que faz parte do dia a dia do farmacêutico que está lá na farmácia comunitária, que está na sua drogaria. Eu abordarei um pouco dos aspectos farmacodinâmicos e farmacocinéticos destes medicamentos, mas enfatizarei principalmente alguns hábitos de prescrição que são considerados relevantes para a orientação e o acompanhamento farmacoterapêutico. Então, inicialmente, vamos abordar esses aspectos, só um minutinho para projetar o material. Então, os inibidores da bomba de prótons, no contexto da farmácia comunitária, temos que iniciar realmente pelo início, ou seja, vamos falar um pouquinho o que são esses medicamentos. Medicamentos como o omeprazol, medicamentos como o lansoprazol, pantoprazol, esomeprazol, deslanzoprazol e rabeprazol, todos eles são fármacos considerados das classes dos derivados benzoimidazólicos, devido justamente a esse grupamento que é bem característico dentro da nossa química orgânica. Então perceba que são medicamentos que se assemelham estruturalmente, inclusive até do ponto de vista da nomenclatura. Os inibidores da bomba de prótons, eles atuam basicamente diminuindo a secreção gástrica. Significa que estes medicamentos vão diminuir a quantidade de ácido clorídrico produzido, fazendo com que o pH estomacal tende a diminuir em termos de acidez. A aplicabilidade e a indicação destes medicamentos, ela justamente tem uma relação direta com essa característica. Os inibidores da bomba de prótons, os IBPs, eles podem ser utilizados desde simples episódios de refluxo, onde o indivíduo apresenta aquela sintomatologia de pirose, a sensação de queimação, de azia, sente que o conteúdo estomacal reflui, mas ele não atende certos critérios para ser diagnosticado como uma doença mais séria. Então, episódios pontuais de refluxo, eles podem ser tratados de maneira bastante sucesso, utilizando medicamentos como omeprazol em doses baixas por um período de 2 semanas, 14, 20 dias, dependendo um pouco da sintomatologia. Contudo, quadros de doença do refluxo gastroesofágico, onde apresentam também essa sintomatologia, só que de maneira mais acentuada e preenchendo alguns critérios clínicos a mais, indica-se a utilização também destes medicamentos por pelo menos 4 semanas. Algumas situações exigem um pouco mais da utilização do IBP, como é o caso da doença do refluxo, com características erosivas. Eu já tenho uma certa agressão mais acentuada à parte final do esôfago, devido justamente a essa acidez do estômago retornar e danificar o epitélio. Quem quiser dar uma olhadinha na aula especificamente relacionada à doença do refluxo gastroesofágico, nós abordamos isso com um pouco mais de detalhes. Então perceba que nesses casos eu posso ter uma utilização por um tempo um pouco maior, como também em situações de úlcera gástrica ou duodenal, onde há uma tendência de aumento de dose e uma tendência de aumento do tempo de utilização destes medicamentos. Mas, de maneira geral, 20 a 40 miligramas empregadas de 4 a 8 semanas seria a indicação padrão do IBP mais conhecido, mais antigo, que é o nosso omeprazol. Só que algumas situações podem exigir uma readequação posológica. À medida que os casos são mais simples, a utilização de um comprimido uma vez ao dia, normalmente pela manhã, é o mais indicado. O aumento da gravidade do quadro indica a possibilidade de utilização de doses um pouco maiores 2 vezes ao dia. Há situações mais específicas, fora desse contexto da doença do refluxo ou do tratamento de ulcerações gástricas ou duodenais, que são quadros de hipersecreção gástrica, como a síndrome de Zolin-Ellison,
que é um evento bem mais raro, ou complicações da doença do refluxo, como esôfago de Barré ou esofagite erosiva. Nesses casos aqui, a utilização de medicamentos como o omeprazol, mas também pantoprazol, o esomeprazol, pode ser utilizada por períodos superiores a 6 meses. Contudo, talvez a indicação mais comum para a utilização de longo prazo destes medicamentos seria a profilaxia associada à utilização de anti-inflamatórios não esteroidais. Então, indivíduos que têm que fazer a utilização de medicamentos como ibuprofeno, piroxicam, diclofenaco, para situações como artrite reumatoide, por exemplo, ou quadros de osteoartrite, eles necessitam de um tempo de uso maior e devido ao perfil de segurança relacionado a muita ocorrência de distúrbios gastrointestinais devido a esses anti-inflamatórios, os IBPs, como o omeprazol, podem ser utilizados para prevenir hemorragias digestivas altas. Há também a utilização do ácido acetilsalicílico, o AS, em baixas doses para prevenção primária e secundária de eventos cardiovasculares, como, por exemplo, o infarto do miocárdio. Então, perceba que, apesar de ser uma dose diminuída comparada à dose anti-inflamatória do AS, mesmo assim, há um risco significativo do indivíduo começar a apresentar danos gastrointestinais devido ao uso desse AS, mesmo em baixa dose. Por isso, também, a utilização do omeprazol nesses casos pode ser indicada. Mas o que é interessante a gente enfatizar um pouco mais, detalhar um pouco mais, que isso é relevante para o sucesso de uma boa orientação, é entender o que seria essa bomba de prótons. É importante a gente ter alguns detalhes sobre isso. Já estou entrando aqui na farmacodinâmica dos IBPs. Quando você estuda o processo de digestão, a gente percebe que a digestão inicia-se antes da mastigação. Quando você percebe o prato, sente o aroma da comida, vê o aspecto da comida e começa a desencadear uma série de etapas preparatórias para a digestão, o que eu posso resumir de maneira geral como uma ativação parasimpática via estímulo vagal, ou seja, o que você vê, o que você cheira, ou até o sabor inicial daquele alimento, já na etapa inicial de mastigação, faz com que alguns mediadores estimulem a célula parietal a produzir suco gástrico. Mais especificamente, eu tenho a liberação da acetilcolina, de estimulação parasimpática, a liberação de histamina, a liberação do peptídeo gastrina, que fazem com que a célula parietal faça a produção do ácido clorídrico para ele acentuar a característica ácida necessária para que haja a digestão no estômago. Essa ativação da célula parietal e essa consequente produção do ácido clorídrico, ela tem uma relação direta com um tipo específico de enzima chamada bomba de prótons. Essa enzima utiliza a energia proveniente do ATP para infundir íons H+, no interior do estômago. Inicialmente, esse íon H+, ele é introduzido nessa região da célula parietal, denominada de canalículo. Então, é no canalículo da célula parietal que a bomba de prótons injeta o íon H+, no interior do suco gástrico e que permite a formação posterior do ácido clorídrico. O ácido clorídrico faz a digestão, não agride a mucosa, a própria mucosa estomacal, devido à proteção mucosa que a própria parede do estômago produz, e você tem, assim, o processo básico da produção dessa acidez estomacal. Note que os inibidores da bomba de prótons, os IBPs, eles são profármacos, ou seja, aquela molécula que você ingere, que você introduz no organismo, ela não é capaz de desempenhar a sua ação farmacológica. Ela tem que ser inicialmente ativada, ela tem que sofrer uma readequação na sua conformação química através de uma protonação, através de uma ativação ácida
da molécula. Uma vez que eu ativo essa molécula do IBP, ele vai justamente travar a atividade da bomba de prótons. Daí o seu nome, inibidor da bomba de prótons. Perceba que esse detalhe é importante, que o inibidor da bomba de prótons, ele não pode ser ativado no estômago. Por quê? Se ele sofrer essa ativação ácida, via ácido clorídrico que está presente no suco estomacal, ele vai ser provavelmente degradado e ele não vai conseguir ser absorvido numa quantidade significativa para poder chegar à célula parietal. Então, perceba que os comprimidos de omeprazol, de pantoprazol, esomeprazol, lansoprazol, eles todos têm que ter algum artifício farmacotécnico que permita que ele seja gastro-resistente. Eu tenho aqui, por exemplo, grânulos gastro-resistentes de omeprazol, onde cada grânulo desse contém o omeprazol, mas ele contém também uma proteção extra contra essa acidez, além também de uma cápsula gelatinosa dura, que também permite uma proteção dessa destruição, dessa ativação precoce via o ácido clorídrico. No caso do pantoprazol, ele também deve ser protegido, só que ele vai ser protegido por um polímero gastro-resistente, representado aqui na figura por esse material azulado, que protege o interior do comprimido. Então, à medida que esse comprimido ou essa cápsula passa pelo estômago, aí sim você vai romper essa proteção e ele vai ser absorvido e distribuído pelo corpo. Uma vez que ele é distribuído, cai na circulação, logicamente, ele vai chegar na célula parietal via a perfusão da mucosa estomacal. Em outras palavras, o omeprazol e o pantoprazol não acessa a célula parietal pela parede do estômago. Ele tem que ser absorvido, ele tem que ser distribuído e ele tem que ser atravessado do citoplasma da célula parietal até chegar nessa região do canalículo. É aqui que ele vai sofrer a ativação ácida. Ou seja, recapitulando, o que está dentro do comprimido, o que está dentro da cápsula no estômago deve ser protegido para que posteriormente haja absorção, distribuição, ele venha a chegar à célula parietal, vamos chamar assim, por trás da célula, entre no canalículo e aqui é que ele sofre a ativação. Sofrendo a ativação ácida é que ele vai desencadear o processo de inibição da bomba de prótons. É interessante que você entenda esse pequeno gráfico aqui ao lado. Na linha azul, eu tenho o volume do conteúdo estomacal. Então, aqui, nesse ponto em azul, simboliza o momento que você inicia o processo de mastigação, você vai deglutindo aquele alimento e ele vai se acumulando no estômago. Então, em poucos minutos, você faz a refeição, o estômago fica repleto daquele alimento semidigerido, e à medida que ele vai sendo digerido pela acidez, ele vai migrando do estômago para o duodeno e seguindo o resto do processo digestório. Então, noto que o gráfico começa a decair. Mas perceba que só há um decaimento do volume de conteúdo estomacal à medida que eu vou aumentando a secreção de H+, pela bomba de prótons, e esse aumento da quantidade de H+, é que vai digerindo e permitindo que esse alimento seja passado para as etapas posteriores, ele seja liberado para o duodeno. Então, perceba que, a partir do momento que eu tenho material no estômago, é que eu começo a estimular a produção, a secreção de íons H+. Então, isso é dependente da presença desse alimento. Falando um pouquinho da farmacocinética dos IBPs, a primeira coisa que chama a atenção é justamente a necessidade dele ser administrado em jejum, pelo menos meia hora antes da refeição. Por que que isso é importante? Eu tenho que utilizar em jejum para que eu tenha a presença do material no estômago posteriormente e a ativação
da bomba de prótons, mais ou menos no momento que eu consigo fazer a absorção e a distribuição do IBP. Significa que a necessidade dele ser utilizado em jejum, não tanto por causa do alimento, porventura, atrapalhar a absorção dos IBPs, apesar de que também faz isso, mas para que coincida o pico de absorção do medicamento com o pico de atividade da bomba de prótons, ao qual ele tem que ir fazer a inibição. Nós vamos retomar isso aqui um pouquinho mais à frente. Perceba que eles são fármacos que têm uma boa absorção, apesar da biodisponibilidade variar um pouco, de 60% a 80%. O omeprazol ele tende a ter uma menor biodisponibilidade, enquanto que o pantoprazol, o lansoprazol já tem um pouco mais, mas de forma geral é muito próxima essa característica desses medicamentos em toda a classe. Assim como também é muito parecida de um fármaco para outro a maneira como ele se distribui no organismo. Ou seja, o volume de distribuição é, em geral, baixo, em torno de 0,4 litros por quilo. Mas é muito uniforme. Tempo de meia-vida é curto, aproximadamente 1 hora, para todos os representantes, e alta taxa de ligação a proteínas plasmáticas. O que é que significa isso trocando em miúdos? São fármacos que são rapidamente absorvidos, permanecem um tempo relativamente curto na circulação, mas praticamente todo o volume de medicamento absorvido, ele tem pouca tendência a ir para outros tecidos. Ele fica realmente na circulação, bastante ligado a proteínas plasmáticas, que também seguram ele um pouco mais nesse compartimento, nós chamamos de compartimento central, compartimento sanguíneo, e que ele busca justamente aqueles tecidos altamente perfundidos, como é o caso de mucosas gastrointestinais. São fármacos, então, que tendem a se distribuir pouco para tecidos, são pouco lipofílicos, a eliminação é prioritariamente via metabolização hepática, a maioria excretada na urina, e um percentual um pouco menor pela vesícula biliar. Nesse artigo, ele faz uma pequena descrição, um pequeno resumo dessas características farmacocinéticas dos IBPs. Então, tem aqui o omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol e esomeprazol, onde se percebe o quanto que eles são realmente uniformes. Rabeprazol tem um tempo, um tempo de meia-vida relativamente um pouco maior, assim como o pantoprazol, o lansoprazol, mas todos ficam em torno de 1 hora, quando você pega a mediana dos dados brutos. Eles têm uma constante de eliminação muito similar entre eles, assim como o volume de distribuição, como foi citado anteriormente, concentração máxima. Então, são fármacos bem parecidos. Tem um perfil farmacocinético muito semelhante. Isso é interessante para se depois avaliar as diferenças que esses fármacos podem ter do ponto de vista de eficácia clínica, que a gente vai ver mais à frente que eles não são também tão distantes, tão diferentes assim. Para poder fazer a sua atividade farmacológica, ele, como a gente tinha citado anteriormente, ele tem que inibir a bomba de prótons, ou mais precisamente a H+K+, ATPase. Essa enzima, ela, ao ser inibida, ela só consegue expressar uma quantidade significativa, assim, depois que você utiliza uma dose suficiente de IBP para que haja uma diminuição da produção de acidez considerável, uma vez que você suspende o uso do medicamento, você só começa a ter novas expressões de novas enzimas aproximadamente 36 horas, 40 horas depois. O que seria basicamente o tempo com que aquele fármaco consegue repercutir de forma significativa na manifestação do refluxo, na manifestação do desconforto gastrointestinal, de uma úlcera ou de uma dispepsia funcional, por exemplo. Reações adversas dos IBPs, elas são reações adversas simples. Eu estou falando daquelas reações adversas imediatas. É um medicamento que raramente você inicia a sua utilização e você se queixa de algum aspecto dele. Quando acontece, são náusea,
uma cefaleia, raramente vômito, aqui e acolá diarreia, atingindo um percentual bem baixo dos pacientes, 2 a 4%. Além de ser de baixa gravidade, normalmente também são autorresolutivas. Você apresenta alguma dessas manifestações, alguns dias depois elas somem espontaneamente e muitas vezes você nem associa, na verdade, a utilização do IBP. Então, isso é importante que, quanto mais seguro o medicamento for, melhor vai ser, mais tranquila vai ser a sua utilização, a sua prescrição, o seu uso pela população em maneira geral, o que é bom. O problema de medicamentos com esse perfil de baixa quantidade de reação adversa, ou seja, boa segurança associada a uma excelente eficácia, são medicamentos que revertem a sintomatologia gastrointestinal de maneira muito rápida, muito efetiva. Então, isso faz com que eu tenha alguns probleminhas. Há uma tendência a uma certa banalização da prescrição desses fármacos. Por exemplo, de determinado paciente ter uma prescrição de uma quantidade de 3 ou 4 medicamentos diferentes e muitas vezes o clínico, por prevenção, prescreve um IBP para ele não apresentar um desconforto associado a essa quantidade de medicamento, mas não necessariamente aquele paciente vai apresentar esse quadro. Outra característica que tem a ver também com a manifestação, por exemplo, da doença do refluxo gastroesofágico, é que o paciente começa a entender e a aprender o quanto que esses medicamentos são efetivos, o que faz com que ele passe a fazer uso deles de forma muito sem orientação, quer dizer, a automedicação começa a ser bastante frequente. Quando você junta, então, a possibilidade de um medicamento barato, de um medicamento seguro e de um medicamento eficaz, eu tenho a receita ideal para que você tenha muitos indivíduos utilizando esse medicamento de forma continuada por muito tempo. Na verdade, muitas vezes por muitos anos. Ou seja, eu começo a ter um uso crônico de IBP. A questão da segurança do IBP, então, não é tanto relacionada a essas reações adversas imediatas. O problema reside no risco do uso prolongado, onde as manifestações associadas à hipocloridria, a diminuição continuada da acidez gástrica, a hipergastrenemia, um indivíduo que começa a apresentar um quadro de menor produção de ácido clorídrico no interior do estômago, ele desencadeia um efeito rebote de liberação do peptídeo gastrina, como uma forma de compensar aquela menor acidez. E até mesmo idiosincrasias relacionadas à própria molécula do fármaco, que pode estar associada a riscos que afetem sistema nervoso central, infecções associadas a sistema respiratório, gastrointestinal, alterações renais, alterações cardíacas, ocorrência de alguns tipos de displasias e neoplasias e também alteração da dinâmica da deposição de cálcio nos ossos. Isso são complicações especuladas, onde não está claro ainda, que a gente vai descobrir, qual é a gravidade dessas potenciais manifestações, nem qual é a frequência com que isso pode acontecer na população de maneira geral. Para a gente poder discutir isso um pouco mais de calma, eu vou utilizar alguns dados obtidos da dissertação de mestrado da farmacêutica Lorena Maria, que é atualmente pós-graduanda aqui do nosso programa de Ciências Farmacêuticas da UFRN. O seu trabalho intitulado Estudo de utilização de inibidores de bomba de prótons por usuários de farmácias comunitárias, se trata de um estudo observacional e transversal, onde 410 pessoas foram entrevistadas no momento que elas estavam adquirindo IBP aqui na Grande Natal. Mais de 25 farmácias foram utilizadas na coleta desse estudo. Um estudo muito robusto, muito bom e que pretendemos ter boas publicações derivadas dele. Note que esse gráfico ele descreve
Duas coisas importantes em relação a esse estudo da Lorena. Primeiro, a média de idade, em torno de 55 anos, onde cerca de 60% das mulheres apresentavam o uso ou aquisição de algum IBP. E 46% delas relatavam algum problema cardiovascular, desde uma hipertensão arterial até um histórico de infarto agudo do miocárdio, outra complicação vascular mais séria. Perceba que o segundo ponto é a maneira como essas pessoas utilizam o IBP. Essa curva em cinza é a densidade relacionada ao horário de utilização desse medicamento. Perceba que a grande maioria das pessoas que usam o IBP, elas utilizam nas primeiras horas da manhã. Uma quantidade bem pequena utilizam pouco antes do almoço. E nessa terceira curva, nesse terceiro pico, eu tenho uma utilização posterior ao jantar, em torno das 8 horas da noite. Note que eu também tenho uma pequena diferença entre o horário do café da manhã e o horário que predomina a utilização destes medicamentos. Aproximadamente meia hora antes do café da manhã é que costumeiramente esse fármaco é utilizado. No almoço, esse tempo diminui um pouco mais. Eu tenho aproximadamente de 15 a 20 minutos antes do almoço a utilização do medicamento. E o que chama atenção na terceira hora, mais comum para a utilização desse fármaco, é que eles são utilizados normalmente antes de dormir e cerca de 2 horas após o jantar. Então, isso tem repercussões interessantes na potencial eficácia destes medicamentos. Esse estudo, publicado agora em julho desse ano, um estudo muito bom, que ele comparou o impacto da alimentação na farmacocinética do pantoprazol, do omeprazol e do rabeprazol. Perceba que eles têm um perfil muito similar. Note que em vermelho é administração em jejum, aproximadamente 30 minutos antes de uma refeição padronizada, idêntica para todos esses medicamentos. Esse estudo também foi feito com indivíduos saudáveis e uma quantidade razoável de sujeitos empregados na amostra. Perceba que o perfil é muito parecido. Aproximadamente 1h30 a 2 horas após a administração, eu tenho o pico sérico destes fármacos. Há uma tendência a decaimento em aproximadamente 3 horas após a utilização, onde eu começo a ter realmente um decaimento mais acentuado. E isso se repete para todos eles. Note que, na hora que eu faço a administração desse medicamento após a alimentação, eu tenho um retardo significativo no surgimento de quantidades significativas na circulação deste medicamento, que é justamente a linha em azul. Então, tomar após refeição significa você ter 2h30 a mais para você começar a ter quantidades significativas de fármaco na circulação do pantoprazol, e o pico sérico ele é jogado literalmente 7 horas mais à frente. Então perceba que esse perfil também se repete com o omeprazol e assim como também o rabeprazol. O interessante é que o pantoprazol, ao contrário do que a gente nota em alguma literatura, mais literatura fornecida pelo fabricante, ele tem uma taxa de absorção bem mais prejudicada pelo alimento quando comparada ao omeprazol e quando comparada ao rabeprazol. E, de maneira geral, eu não tenho também uma grande diferença entre eles também nesse aspecto. Por que que isso é importante? Relembrando esse gráfico que a gente viu anteriormente, na hora que eu tenho a alimentação, o aumento do volume do conteúdo estomacal, eu tenho aproximadamente 1 hora, na verdade meia hora, um pouco menos, para que comece a ter a produção da acidez gástrica.
Então, perceba que é esse momento de alta atividade da acidez de produção de íons H+, em que o IBP deve efetivamente chegar no canalículo da célula parietal e desencadear o seu processo de inibição. Então, quanto maior a atividade, maior também vai ser o impacto da inibição do fármaco nestas enzimas. Perceba que quando eu utilizo o medicamento sem refeição, em jejum, vamos dizer que eu utilizei meia hora antes da administração da refeição, o fármaco foi administrado aqui, meia hora depois você alimenta. Então, perceba que quando o alimento chega, o IBP já tem sido absorvido e já começa a rapidamente atingir a sua concentração máxima. E note que a concentração máxima do pantoprazol coincide com o período de maior atividade da bomba de prótons. Então, é o ideal que isso aconteça. Agora, quando eu faço administração junto com o alimento, ou seja, eu faço a refeição e logo depois eu administro o pantoprazol. Então, note que ele sofre aquele retardo de 2 horas e meia para começar a aparecer na circulação. Quando ele aparece na circulação e atinge a sua concentração máxima, ela já tem passado um bom tempo da maior atividade da bomba de prótons induzida pela alimentação. Então, ele perde o melhor da festa. Ele vai estar em grande quantidade na circulação quando eu não tenho mais atividade da enzima para ser inibida. Perceba que o delay associado à absorção do pantoprazol junto com o alimento, tanto tem relação com o fato de que o alimento no estômago faz com que o comprimido também fique preso enquanto ele é digerido, e quanto mais tempo ele fica também ali junto com o alimento, a acidez acentuada, maior a chance da proteção gastro-resistente não ter tanta eficácia assim, o que faz com que também eu tenha menos pantoprazol absorvido. Daí a menor pico sérico e a menor área sobre a curva. O que é isso? Relembrando um pouquinho de aspectos farmacocinéticos. Quando eu calculo a área abaixo dessa curva azul, claramente eu percebo que ela é uma área menor quando comparado à área em vermelho, indicando que uma quantidade de pantoprazol inferior foi absorvida. Recentemente, de alguns anos para cá, lembrando que o omeprazol foi lançado em 89, então um medicamento já bastante utilizado, bastante conhecido, e recentemente foi lançado o seu esteroisômero, o esomeprazol. E o esomeprazol está sendo divulgado como o IBP que apresenta menor impacto relacionado à alimentação. Eu tenho aqui esse estudo publicado em 2007, onde essa curva mais acima, ela indica a utilização do esomeprazol em jejum. Então, a gente nota que realmente eu tenho um perfil, um pico sérico, similar ao que eu observo com o omeprazol, com o pantoprazol, o rabeprazol, os demais. A diferença, isso chama atenção, é que quando eu faço uso desse medicamento após a refeição, como é o caso dessa curva aqui logo abaixo, eu não jogo o pico sérico para frente, como acontece com o omeprazol. Aparentemente, ele permanece mais ou menos alcançando a concentração máxima em um tempo muito parecido com a administração em jejum. A diferença é que menos fármaco é absorvido, porque a área sobre a curva aqui embaixo também é bem menor. Então, aí gera-se um dilema. Será que o esomeprazol tem a mesma eficácia quando utilizado após a refeição comparado a em jejum? Aparentemente, o pico sérico não é jogado para frente, como acontece aqui, mas em compensação, a absorção é menor. A dúvida é, será que essa quantidade menor de esomeprazol absorvida vai ser tão eficaz dessa quantidade relativamente maior que se consegue chegar quando ele é feito em jejum?
Isso é algo que talvez a gente não tenha ainda uma resposta atual. Eu tenho que ter mais literatura chegando para responder a isso. A princípio, eu tenho um estudo, um ensaio clínico, onde se comparou a resposta do paciente, essa sigla GRDHR-KL, que é uma avaliação da sintomatologia relatada pelo paciente, em indivíduos que utilizaram depois da refeição e antes da refeição. Um grupo que utilizou esomeprazol depois e esomeprazol antes da refeição. Então, em termos de frequência, severidade e relato de queixas do paciente, foi muito parecido entre os dois grupos. Se bem que esse estudo é um tanto quanto problemático, porque o tempo de jejum, o espaço onde você administra o medicamento e faz uma refeição, foi de apenas 15 minutos. E 15 minutos após também a refeição que foi administrado no grupo pós-prandial. Também não foi um ensaio clínico duplo cego randomizado. Poderia ter se utilizado placebos no grupo pós-prandial antes e placebo no grupo controle depois, para diminuir um pouco a percepção de eficácia ou não destes pacientes. Mas já é um dado onde a gente não teve diferença entre um e outro, o que pode indicar duas coisas. Ou eles são igualmente não tão efetivos, ou eles têm a mesma efetividade. É interessante também comparar isso com o omeprazol utilizado em jejum, pantoprazol e outros mais. Por enquanto, eu acho que talvez seja interessante a recomendação do esomeprazol ser utilizado da mesma forma como os anteriores. Esperar um pouco mais da literatura para se ter realmente a definição que nós estamos diante do primeiro IBP que não sofre influência dos alimentos. Outra coisa que chama atenção do ponto de vista prático do uso do IBP é a tendência a muitas pessoas utilizarem por vários anos esse medicamento. Como eu tinha comentado anteriormente, em nossa pesquisa, nós entrevistamos 410 pessoas, um estudo de base populacional, estratificado, bem desenhado, modéstia à parte, onde a gente investigava há quanto tempo se utilizava medicamentos dessa categoria após o indivíduo ter adquirido um IBP. Então, nós ficamos surpresos quando 20% relatavam primeiro uso. Isso é um dado importante porque indica que muita gente nova está conhecendo aquela classe de medicamentos. 22% utilizavam há um pouco menos de 6 meses, ou seja, 40% dos usuários utilizavam 6 meses ou menos, e acima disso, 60% deles utilizavam 1 ano ou mais. E 30% dessa população utilizava de 5 a 10 anos. Então, é muita gente utilizando por muito tempo estes medicamentos. E agora a gente entra um pouquinho na zona cinzenta de boatos e informações divulgadas na internet e rede social sobre o uso destes medicamentos. Para tentar ajudar um pouco a esclarecer esse aspecto dos IBPs, eu utilizei 2 trabalhos muito bons que eu recomendo. Um primeiro trabalho é inibidores da bomba de prótons, risco do uso prolongado, publicado no Journal Gastroenterology and Pathology. Mas, principalmente, outro trabalho, também de 2017, que fala sobre os riscos e benefícios do uso prolongado dos IBPs, avaliação de especialistas e melhores práticas associadas, isso feito pela Associação Americana de Gastroenterologia, publicado na revista mais conceituada da área, a Gastroenterology. Então, fazendo um compilado destas 2 publicações, que, por sua vez, fizeram um compilado de vários outros estudos, a grande maioria estudos observacionais com populações significativas, muitos ensaios clínicos também, a gente pode fazer a seguinte relação. Desse lado, eu tenho, de acordo com essas publicações, a evidência científica de risco associada ao uso prolongado de IBP.
Então, eu tenho situações de evidência muito baixa, evidência baixa, moderada e alta. A mais conhecida dela é a capacidade que os IBPs têm de diminuir a absorção de alguns minerais. Então, e vitaminas. O IBP, ele diminui a absorção do ferro, ele diminui a absorção do magnésio e diminui a absorção do cálcio, assim como também da vitamina B12. Isso já é sabido e não há nenhuma dúvida da potencialidade destes medicamentos fazerem isso. O detalhe é, quando é que o uso prolongado de IBP pode gerar uma deficiência de ferro clinicamente relevante, ou uma deficiência de vitamina B12, ou uma hipomagnesemia, ou inclusive diminuir tanta absorção do cálcio pela mucosa gastrointestinal que eu aumento o risco de fratura em indivíduos com osteoporose. Então, o problema é que a evidência é muito baixa de que esse mecanismo que já é conhecido seja clinicamente relevante. Então, se especula, por exemplo, que deficiência de vitamina B12 associada ao uso destes medicamentos, ela só passa a ter uma relevância clínica em indivíduos que utilizam altas doses, 60 miligramas, 120 miligramas do omeprazol, no caso de doenças de hipersecreção, como a síndrome de Zollinger-Einstein. Então, perceba que, nestes casos aqui de altas doses em indivíduos já debilitados e com doenças intestinais inflamatórias, por exemplo, então talvez tenha uma relevância. Mas em indivíduos sem essa característica clínica, dificilmente ele vai fazer uma anemia ferropriva ou uma anemia associada à diminuição da vitamina B12 pelo uso direto do medicamento. Então, segundo esses documentos, segundo esse consenso da Associação Brasileira não, da Associação Americana de Gastroenterologia, a evidência para que isso ocorra é baixa. Assim como é muito baixo a possibilidade de você ter uma menor absorção de cálcio via a hipocloridria relacionada ao uso desses medicamentos a ponto de aumentar o risco de fraturas em pacientes com osteoporose. Veja, baixa acidez realmente diminui a absorção do cálcio, principalmente se for carbonato de cálcio. Citrato de cálcio ele é mais independente desse pH estomacal para poder ser absorvido. Mas não há justificativa, do ponto de vista da evidência clínica, de um paciente que usa IBP fazer suplementação de cálcio e colecalciferol porque usa IBP. Ele deve fazer a suplementação se ele tiver indicações clínicas como osteoporose para isso. Ou unicamente por causa do medicamento, até o momento a evidência é muito baixa que isso seja necessário. Há também, e isso vem ganhando muita repercussão em redes sociais, de que o uso prolongado de IBP ele pode estar associado à demência. Veja que eu tenho realmente publicações em modelos animais onde a alta exposição, e quando eu falo alta, são altas doses de IBPs administrados em roedores, em ratos mista, aumenta a quantidade do que a gente chama de beta-amiloide, que é um tipo de material que se deposita no axônio do neurônio e que pode dificultar a propagação do impulso nervoso, e que é uma das bases da fisiopatologia de doenças neurodegenerativas como o Alzheimer. Então, perceba que em animais expostos a altas doses, eles realmente apresentam deposição dessa beta-amiloide, mas não há nenhuma evidência que indivíduos que usam IBPs, até o momento, tenham uma chance maior de desenvolver esses quadros depois de certo tempo de uso. Também há uma relação entre doenças neurodegenerativas como Alzheimer e Parkinson e diminuição da vitamina B12. Mas perceba, como dito anteriormente, a deficiência de vitamina B12 induzida pelo uso destes medicamentos não tem uma repercussão clínica de forma geral. Normalmente são casos bem específicos que isso pode estar relacionado.
Então, a evidência é muito baixa para a ocorrência de demência associada ao uso de BP. Existe um pouco mais de evidência, isso é algo relativamente recente, de casos de nefrite intersticial aguda, de natureza autoimune, que se especula que seja desencadeada pelo acúmulo de metabólitos de IBPs. Isso é uma especulação, por exemplo. Alguns estudos observacionais apresentaram a possibilidade dessa relação, um sensível aumento do risco de insuficiência renal relacionado ao uso destes medicamentos, mas ainda não tem uma evidência consistente o suficiente para que se contraindique a utilização destes medicamentos em indivíduos com nefropatias. Ainda é algo que a literatura ainda está construindo. Eu tenho também infecções respiratórias, mais especificamente pneumonias, relacionadas à diminuição da acidez gastrointestinal. Então, quando você tem uma menor acidez gástrica, você também tem uma menor barreira de defesa contra aquelas bactérias que são acidentalmente inaladas ou que tendem a colonizar a cavidade oral, o esôfago, e podem colonizar uma região bem mais extensa naquele indivíduo que tem uma menor acidez gástrica, que, de certa maneira, serve como barreira para esses micro-organismos, do que aquele que está utilizando esses medicamentos. Há também a ocorrência de infecções gastrointestinais, por Clostridium difficile, ou salmonelose, ou infecções por Campylobacter. E neste caso também, a explicação também é similar. A menor acidez acaba alterando o perfil da microbiota intestinal, porque muitas bactérias que seriam destruídas por essa acidez acabam passando, porque o IBP está diminuindo essa barreira de defesa. Mas alguns estudos que tentam fazer essa relação, eles também são feitos em pacientes que já têm outros fatores de risco. Por exemplo, os estudos que apontam essa relação também são executados em indivíduos com mais idade, indivíduos que têm outras comorbidades, outras doenças de base, e que a força da relação entre o uso do medicamento e essas infecções ainda não chega a ser tão significativa, mas é considerada como de uma evidência moderada nestes casos. Aliás, baixa nestes casos ainda. Então, não há também uma conduta nesse sentido. Olha, se o indivíduo tem um risco de pneumonia porque é idoso, porque apresenta um quadro de DPOC ou de asma, ele não pode usar IBP para não aumentar o risco de infecção. Não é bem por aí, pelo menos ainda. O que tem uma evidência um pouco mais consistente é o risco cardiovascular associado à utilização de IBP devido a uma interação medicamentosa, o que é bem interessante do ponto de vista da abordagem do farmacêutico, que é a interação com o clopidogrel. A gente vai falar daqui um pouquinho sobre isso com mais cuidado. Agora, o uso prolongado de IBP, ele já apresenta uma evidência robusta da ocorrência de pólipos de glândulas fúngicas. Então, essas estruturas presentes na mucosa do estômago, elas estão hoje bem estabelecidas como relacionada à utilização do omeprazol ou do pantoprazol ou de outros medicamentos por longos períodos. Mas esses pólipos, eles não têm necessariamente um desfecho associado a um câncer de estômago ou algum processo displásico. Tende a ocorrer, tende a estar associado a uma etapa posterior de atrofia da mucosa relacionada ao uso desse medicamento, mas, a princípio, ele não tem uma relação tão estreita assim com a ocorrência de câncer. Agora, neoplasias gastrointestinais, elas ainda também não estão fechadas, não estão estritamente relacionadas ao uso prolongado destes medicamentos. Mas há algumas teorias que dão um racional
bem preocupante. Então, a hipocloridria crônica, devido ao uso acentuado, faz com que a própria mucosa do estômago entre num estado de hipergastrinemia. Ele começa a liberar o peptidogastrina em grandes quantidades para tentar compensar essa diminuição da atividade da bomba de prótons. Só que a gastrina é um peptídeo que tem características de levar o tecido a se multiplicar com mais intensidade. Então, ele tem a potencialidade de ocasionar hiperplasia celular. E a hiperplasia é uma etapa anterior à displasia, que é uma etapa anterior ao processo neoplásico. Então, teoricamente, essa grande quantidade de gastrina relacionada à hipocloridria, relacionada ao IBP, ele pode estar na etiologia de tumores carcinoides da mucosa gastrointestinal. Mas, novamente, não há ainda uma relação fechada e nem uma mensuração do risco que isso realmente possa acontecer. Ainda a gente está no campo da teoria. Outra possibilidade é que menor acidez facilita a vida da Helicobacter pylori, da H. pylori. Então, ela tende a colonizar, a se multiplicar com mais intensidade na mucosa do estômago. E H. pylori é realmente, essa sim, é um fator de risco bem estabelecido para a ocorrência de adenocarcinoma de estômago. Então, teoricamente, menor acidez, mais H. pylori, maior risco de adenocarcinoma. Mas, novamente, isso ainda não é um risco estabelecido devido ao uso prolongado desses medicamentos. Quando eu pego, então, e agora afunilando nesse consenso de experts publicados pela Associação Americana de Gastroenterologia, onde ela lista as principais situações onde há necessidade de um uso mais prolongado destes medicamentos. E ele faz a mesma avaliação de qualidade da evidência do quanto que esses medicamentos são eficazes. Fazendo um resumo, o que eu observo é muito alta a evidência de que, realmente, a utilização de IBP para evitar distúrbios hemorrágicos associados aos anti-inflamatórios não esteroidais, a evidência é muito alta de que haja essa eficácia. Assim como também a utilização dos IBPs por um tempo prolongado para diminuir o agravamento da doença do refluxo gastroesofágico com sinais de esofagite ou já com estreitamento, também eu tenho uma evidência bem consistente. Um pouco menos para a utilização do esôfago, tratamento de esôfago de Barré com doença do refluxo ou doença do refluxo sem esofagite ou estreitamento. E bem menos ainda, uma evidência baixa de que realmente é vantajoso utilizar por longos períodos estes medicamentos para frear a progressão do esôfago de Barré sem a ocorrência de doença do refluxo. O que eu tenho aqui, gente, basicamente é aquela velha história da medicina. Até o momento, o benefício de utilizar de forma prolongada os IBPs compensam o risco associado, já que, pelo menos por enquanto, agora em outubro de 2020, eu não tenho ainda uma relação de causalidade muito estreita para essas manifestações e o uso prolongado. Pode ser que daqui a um ano, daqui a 2 anos, mude totalmente o perfil. Chama atenção, e retornando agora para o risco cardiovascular, que já tem uma evidência de baixa para moderada, e a sua relação com a interação medicamentosa relativamente comum. Gente, aqui são dados também obtidos desse estudo da dissertação de Lorena. Isso aqui é um tipo de representação gráfica, ele é chamado de grafo, mostrando potenciais interações medicamentosas entre os IBPs e outros fármacos. Então, quanto maior for o nome do medicamento, mais frequentemente ele é utilizado, e quanto mais espessa for a conexão entre eles, maior a quantidade e a chance de interação. Assim como, quanto mais centralizado ele se encontra, maior é o risco dessa interação estar presente relacionado a esses medicamentos. Então, eu percebo que na população estudada aqui da Grande Natal, potencialmente, quem é problemático para gerar
interações medicamentosas com relevância clínica seria a levotiroxina. Ela pode interagir com todos os IBPs, e a interação é uma interação que nós chamamos de moderada, do ponto de vista da intensidade, do impacto da clínica, mas que se deve à diminuição da absorção da levotiroxina, também, novamente, devido à hipocloridria. São medicamentos que têm uma absorção bem mais significativa se houver uma certa acidez estomacal. O que não chega a ser um problema, porque à medida que a levotiroxina não está sendo efetiva e os níveis séricos de T3 e T4 mostram isso, um ajuste de dose é possível compensando esse efeito. O problema tem relação com o clopidogrel. O clopidogrel é um profármaco. Se ele é um profármaco, ele precisa de metabolização para poder ter atividade. O problema é que a isoforma, o citocromo P450, que ativa o clopidogrel, é o mesmo também que metaboliza o omeprazol, o pantoprazol e grande parte dos IBPs. Logo, quando eles são utilizados em conjunto, a isoforma da enzima prefere metabolizar o IBP do que metabolizar o clopidogrel e fazer a sua ativação farmacológica. Então, você tem uma diminuição significativa da eficácia desse antiagregante plaquetário e que você pode, isso já é mostrado em alguns estudos, desencadear uma ineficácia desse tratamento com risco de eventos cardiovasculares significativos. Então, isso aqui requer um certo cuidado no sentido de utilizar IBPs que, pelo menos até o momento, têm uma menor capacidade de atrapalhar a metabolização do clopidogrel, que seria, a princípio, o lansoprazol e o esomeprazol. Pelo menos não se sabe ainda se ele tem o mesmo perfil de interação. Ou de utilização de outros fármacos da família do clopidogrel, que não teria também essa necessidade de ativação farmacológica, não necessariamente seria um profármaco para poder atuar. E para finalizar, gente, eu tenho alguma literatura, não vou me estender muito nesse sentido, mas existe uma pressão significativa de laboratórios, da indústria farmacêutica de maneira geral, para tentar mostrar uma certa predominância de eficácia de alguns IBPs frente a outros IBPs. Principalmente quando a gente percebe o quanto que são discrepantes em termos de custo. O pantoprazol é muito mais caro do que o omeprazol e o esomeprazol é muito mais caro do que o pantoprazol. Então, há uma grande variedade de custo relacionado a esses produtos. E aqui eu tenho algumas literaturas de qualidade que mostram, por exemplo, que essa revisão da Cochrane, ela mostra que os inibidores de prótons, da bomba de prótons, para tratamento da dispepsia funcional são igualmente equivalentes. Se forem utilizados na dose adequada, eles têm a mesma eficácia. Assim como também a prevenção de acidentes hemorrágicos associados ao uso de AINES. Eles também têm eficácia similar, de acordo com outra revisão da Cochrane. E também isso se refere em relação à proteção e à recuperação de episódios de úlcera, de hemorragias associadas a úlceras pépticas. Também eles são igualmente efetivos se forem usados em doses otimizadas. E o consenso brasileiro para tratamento de refluxo gastroesofágico também não indica grande diferença entre os IBPs. A diferença pode ser novamente na questão da dose, na utilização da dose cheia, da dose plena, relacionada à dose padrão, mas não o IBP em si. Novamente, pode ser que isso mude, a literatura sempre está sendo renovada nesses aspectos, mas, a princípio, eles não têm uma grande discrepância. Não justifica a utilização do IBP de um alto custo para tratar, por exemplo, a doença do refluxo gastroesofágico, principalmente quando, às vezes, o paciente não tem um aporte financeiro suficiente para poder fazer esse tratamento. Então, pessoal, já finalizando mais essa nossa conversa, é importante, então, levar em conta
principalmente se ele quiser fazer uma síntese, orientações sobre o horário do uso desses IDPs. Realmente, mesmo esomeprazol, até o momento eu creio que seria prudente manter a orientação de utilizar meia hora antes da refeição, prioritariamente pela manhã, que é o horário onde você tem uma maior taxa de ativação da bomba de prótons, quer dizer, ela é muito mais ativa depois do jejum prolongado da noite e quando recebe a estimulação vagal, então ela está toda, então a melhor hora para o IBP atuar. Se esse paciente for orientado a utilizar à noite, exceto orientação em contrário, nos casos de hipersecreção noturna, mas também seguir o jejum e utilizar meia hora antes do jantar, para você ter a ativação da bomba de prótons e você ter o mesmo impacto, o mesmo efeito. Conversar com o paciente sobre a questão do uso prolongado. Note que, no momento, o benefício supera o risco para aquelas situações. Mas você percebe na população a utilização muito ampla destes medicamentos, às vezes sem um diagnóstico clínico fechado. Então, pode ser que ele esteja utilizando de graça, entre aspas, quando, na verdade, ele poderia estar fazendo um tratamento mais otimizado, se houvesse o diagnóstico, ou, inclusive, investindo em medidas não farmacológicas para não ter que estar utilizando tanto esses medicamentos. Até mais.